Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Bora RN a partir de agora, nesta terça-feira, dia 11 de janeiro. E vamos aos destaques de hoje. De 1º a 9 de janeiro, o estado registrou pouco mais da metade dos casos de Covid que em dezembro. Florona, casos de dupla contaminação de Covid e influenza são confirmados no Rio Grande do Norte. Defensoria Pública retoma atendimentos 100% presenciais. E FRN e Ministério Público Estadual suspendem retorno das atividades presenciais. Chuvas são registradas em 50 cidades potiguares nas últimas 24 horas. Lojistas capricham nas promoções para aumentar vendas nas liquidações de início de ano. Evasão escolar no Rio Grande do Norte atinge 11 mil alunos em 2021 e período para renovação de matrículas encerra no próximo dia 14. O Bora RN está no ar. A gente começa falando sobre o aumento do número de casos de Covid aqui no Rio Grande do Norte. De 1º a 9 de janeiro, o estado registrou pouco mais da metade dos casos da doença que o mês de dezembro inteiro. Olha, no último mês do ano foram 4.553 casos e nos primeiros 9 dias de janeiro, 2.436 casos. E esse é o assunto que a gente vai conversar com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia. Boa tarde, secretário. Tudo bem com o senhor? Como é que o estado vem tratando, esse aumento do número de casos de Covid-19 aqui no nosso estado? Seria o início de uma terceira onda, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos acompanham, através do Bora RN. Realmente o momento é de bastante alerta. Enquanto autoridades sanitárias estamos acompanhando a evolução dos casos, também a situação de internação, de demanda por leitos, dos números da cobertura vacinal. E o momento traz preocupação porque se superpõe a circulação da variante Ômicron a uma epidemia de influenza que afeta contingentes amplos da população do estado, como ocorreu em outros estados da federação. E isso foi pauta da discussão do comitê ontem, e que nos leva à necessidade de reforçar as medidas não farmacológicas tão conhecidas nossas, que precisam ser retomadas com toda a força para que a gente contenha tanto a epidemia das síndromes gripais, como também a circulação da variante Ômicron, que é bem mais transmissível do que as variantes até então dominantes. Secretário, até o momento são apenas casos leves, poucas internações, é isso? Ou a secretaria já vem notando o aumento também no número de casos do agravamento da doença? Nós estamos, inclusive, fazendo uma diferenciação nos pedidos de leite na internação entre casos de síndrome respiratória aguda grave não Covid, para que a gente possa estar monitorando isso. O número de casos que demandam internação não é tão grande, mas qual é a situação de alerta? Nós temos ainda 25% da população potiguar, maior de 12 anos, que não tomou a segunda dose ou não tomou a primeira, somando quem não tomou a primeira, que são 16%, não tomou nenhuma vacina, que a nossa cobertura de D1 é de 84%, e mais aqueles que só tomaram a D1, daí uma proporção de 1/4 da população sem uma proteção devida contra o coronavírus. Mesmo que o quadro não seja tão grave como em situação que já enfrentamos, mas as pessoas idosas, que a imunidade, mesmo vacinada, já tende a cair com alguns meses, quem não tomou a dose de reforço, ou quem atrasou a vacinação de D2, está correndo um maior risco. Então, a gente não pode acreditar que vai ser só casos leves. Pessoas com imunidade deprimida, quer dizer, com baixa imunidade, elas também têm um maior risco. Então, é isso que leva a nosso reforço da atenção e a necessidade
reiterar, repetir recomendações já feitas. Voltar a usar máscara com frequência e de forma adequada, né? Principalmente máscaras que protejam a transmissão do contato entre as pessoas, né? A recomendação de acelerar a vacinação para quem está em atraso ou para quem não se vacinou, né? Medidas de testagem. Nós vamos ter, a partir da próxima semana, teste para todo mundo, todos os sintomáticos, contatos, e vamos, inclusive, fazer testagem também espontânea, para que as pessoas São possam... testes rápidos, secretário? Teste rápido de antígeno, né, que vão ser fornecidos pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa, digamos assim, diagnosticar mais precocemente e promover o isolamento. A recomendação já é hoje: quem está com sintoma respiratório tem que se isolar, não seja em casa, não ir ao trabalho, não circular, porque temos a sobrecarga dos pronto atendimentos, UPAs, portas de hospitais, inclusive com o afastamento de muitos profissionais, que tem levado a uma crise séria nas portas de urgência e emergência. E a gente precisa tomar medidas, e tanto os municípios, a atuação da vigilância, como a conduta das empresas, das organizações, das igrejas, para que a gente tenha uma atitude responsável de proteção com a saúde do coletivo. E hoje essa proteção se faz reforçando a vacinação, usando máscara, se isolando quando tiver com sintomas respiratórios, né, evitando circular, inclusive dentro de ônibus, para que a transmissão possa ser contida. E nisso, a questão de uso, de cumprimento dos protocolos nos eventos. Vários estados estão recomendando a suspensão de eventos. Nós estamos fazendo esse debate. O comitê vai emitir uma recomendação que deverá conter algo nesse sentido. Até então, quando, secretário, então, deve sair essa recomendação? Essa recomendação deve ser publicada até amanhã. Ela está em discussão no âmbito do comitê, tivemos reunião ontem, né? Apesar de, como você destaca, não temos aumento da ocupação de leitos, mas o problema do sistema de saúde não é só leitos, é também a sobrecarga nas portas de urgência e emergência, que inclusive interfere e pode prejudicar o atendimento de outras pessoas que têm urgência por outros problemas, como infarto, AVC, né, e outras situações. E então isso traz uma sobrecarga e uma crise no sistema de atendimento. E lembrar que a influenza, as síndromes gripais, em pessoas com debilidades orgânicas, também pode levar ao óbito. Já tivemos óbito por gripe recentemente no estado. De influenza, HN3N2, vocês já conseguiram identificar isso, secretário? Sim, óbitos. A gente vai estar divulgando, estamos concluindo a investigação, mas vamos divulgar. Já tivemos óbitos por influenza no estado. Então, isso é preocupante. Desculpa, secretário, esse ano ou ano passado ainda? Esses óbitos ocorreram agora ou no final do ano ou no início do ano. Os bem recente, então. A investigação é bem recente. Tivemos 2 óbitos por influenza no estado, né, de pessoas idosas, né, e isso reforça a necessidade das medidas de proteção, das medidas de isolamento das pessoas sintomáticas, para que a gente possa conter tanto a influenza como a Covid, que tem uma variante com maior transmissibilidade. Então, o momento é de alerta e é de tomarmos medidas mais efetivas para conter a transmissibilidade. E essas medidas não farmacológicas nós já conhecemos, precisamos praticá-la. Responsabilidade dos gestores municipais, né, das empresas, dos outros tipos de organizações, das repartições públicas. Nós aqui já estamos recomendando no governo, vamos sair com recomendação para todos os sintomáticos respiratórios ficar em trabalho domiciliar, em teletrabalho, né? A mesma recomendação vamos fazer para empresas e outros tipos de organizações, reforçando tudo aquilo que a gente já sabe para evitar a transmissão, seja da Covid, seja da influenza, das gripes que
tem acometido tantas pessoas nas últimas semanas. Então, essa superposição traz uma situação de sobrecarga nos serviços de pronto atendimento, mesmo que não redunde em internação. Então, é esse o desafio que temos no momento, do ponto de vista da crise sanitária. Secretário, nos próximos dias o Brasil deve receber aí o primeiro lote das vacinas, né, que vem para a imunização das crianças, certo? Aqui no estado nós tivemos 25 óbitos, né, dentro dessa faixa etária desde o início da pandemia. É uma preocupação também, esse número também vem aumentando, porque esse é um assunto que está ganhando cada vez mais destaque e até, de certa forma, polêmico, né, em relação à exigência ou não de uma recomendação médica para se tomar essa vacina contra a Covid-19? Bem, a expansão da vacinação para o grupo de 5 a 11 é um consenso já dos organismos internacionais, da sociedade científica, né? Quer dizer, infelizmente, a politização na condição da pandemia, criando questionamentos a um consenso científico de quem defende a vacinação como estratégia de defesa da vida, é lamentável. Nós aqui no estado já pactuamos na CIB, não vai ter exigência de prescrição. Nós vamos disponibilizar vacina e convocamos todas as famílias no momento que estiver disponível, levar seus filhos para se vacinarem, porque é isso que vai proteger contra riscos não só da contaminação, mas da gravidade, porque a Covid é uma doença que todos nós estamos aprendendo a cada dia, que para além dos efeitos agudos, ela pode deixar sequelas graves, seja em adulto, seja em criança. Nós agora, por exemplo, estamos nos debelando com a necessidade de criar alternativa para as pessoas com sequela. Tem pessoas, por exemplo, que ficaram entubadas vários dias e que hoje estão com estreitamento da traqueia, que precisam fazer cirurgias corretivas. Então, são vários problemas ligados a chamada Covid longa, por isso que dizer, não, a Ômicron menos agressiva, é mais benigna, mas ninguém sabe os efeitos e as consequências que ela pode ter para a pessoa ao longo da vida. Então, por isso que o melhor é prevenir, né? Os gregos já diziam, é melhor prevenir do que remediar. E nós estamos aí mostrando que a vacinação é o caminho mais efetivo da proteção, assim como as medidas não farmacológicas de distanciamento físico, de uso de máscara, né, de isolamento quando tiver sintomas, para evitar que outras pessoas venham a ser contaminadas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? Quando é que o senhor acha, secretário? No caso das crianças, é fundamental entender que tanto temos, como você registrou, casos de óbitos, como ninguém conhece ainda direito as consequências que poderá ter para a sua saúde futura. Quando é que deve iniciar essa vacinação? O Ministério da Saúde disse que os estados devem receber ainda essa semana, né? O senhor acha que é possível começar essa vacinação já no final de semana? Porque o Ministério da Saúde disse que vai distribuir, parece que na sexta-feira, não é isso, secretário? Me corrija, inclusive, se eu estiver enganada. A informação que temos é que ela chega ao Brasil no dia 13, que na sequência estará sendo distribuída. Aqui no estado, nós já temos pactuação com os municípios, que é quem aplica a vacina, e nosso esquema de logística continua. Em menos de 24 horas, a gente faz a distribuição para todas as regionais, onde os municípios podem recolher a vacina. Então, não terá atraso no Rio Grande do Norte quanto à vacinação, nem terá exigido nenhuma prescrição. Vamos seguir todas as recomendações do PNI, a orientação médica, prescrição só em casos especiais de crianças que têm alguma patologia, alguma comorbidade, né? Alguma doença pré-existente. Mas a vacina vai estar disponível logo que chegue, então a nossa previsão, talvez com mais segurança, é que na próxima semana a gente esteja iniciando a vacinação para esse público e com isso ampliar a cobertura da população, né, criando, digamos assim, as condições para uma imunidade coletiva mais ampla do que a que já temos hoje, que está em torno de 75%, que é satisfatória, mas que precisa melhorar para poder a gente realmente ter um melhor controle da pandemia no estado.
Perfeito. Secretário, só para a gente encerrar, a gente vai falar da flurona agora, porque a gente tem acompanhado alguns casos aqui no estado, né? Que é a contaminação dupla de influenza e Covid-19. O que é que a Secretaria sabe disso? Até agora, são pacientes com sintomas leves. Tem algum paciente, né, que teve o agravamento da doença por estar com a influenza e com a Covid-19? E como é que as pessoas devem, né, entender em relação à preocupação também da flurona? Inclusive, tem uma outra variante já circulando, né, aí no mundo afora, que seria uma junção da Ômicron com a Delta, ou quer dizer, assim, são muitas informações chegando e a gente ficando cada vez mais preocupado, principalmente com o aumento do número de casos. Como é que a Secretaria está lidando com essa flurona aqui no Rio Grande do Norte? Nós estamos fazendo testagem e vamos ampliar essa testagem para a Covid, né? Com o teste rápido de antígeno, que já tem uma boa sensibilidade. Quando você tiver dúvida ou tiver quadro clínico compatível, mesmo com o teste negativo, vamos continuar fazendo o PCR, que o LACEN tem feito desde o início da pandemia. Estamos, inclusive, iniciando o sequenciamento genômico para estar identificando as variantes. A variação do vírus é algo esperado, né? Ele varia a todo momento, né? Com variantes ou linhagens que podem ser mais graves ou mais amenas, né? É isso que a gente está trabalhando. E já tivemos casos, inclusive nós aqui no estado tínhamos identificado essa positividade do teste influenza para coronavírus há algumas semanas, né? E isso a gente está monitorando. Não temos painel viral para testar todas as pessoas, né? O Ministério não forneceu esse painel, então o número de testes para tipar os vários vírus da gripe é limitado. Estamos fazendo isso com racionalidade nos serviços hospitalares ou de urgência e emergência, né? Para a gente ter uma ideia de como está a distribuição do vírus gripal, né? O H3N2 tem prevalecido, né, na maioria dos casos, mas a gente está monitorando. A combinação dos dois não necessariamente significa um caso mais grave, depende muito da condição das pessoas, né, do ponto de vista biológico, da sua imunidade, né, mas, como você chama atenção, é para ficar em alerta, né, porque pessoas que tenham vulnerabilidades, fragilidades, baixa imunidade, poderão ter, sim, casos agravados, né? Como cada um dos vírus em si já pode provocar casos graves, quando se somam, poderá ter situações, digamos assim, que complicam a evolução da doença. Então, atenção, e as medidas de proteção já conhecidas precisam agora ser reforçadas. Okay. Todos estamos muito cansados, o uso da máscara é incômodo, principalmente nesse calor do verão, mas a proteção da vida deve falar mais alto. É verdade. Secretário Cipriano Maia, secretário estadual de saúde, muito obrigada pela entrevista do senhor, viu? Agradecemos e nos colocamos sempre à disposição para estar dialogando e debatendo a situação da saúde pública no Rio Grande do Norte. Muito obrigada e uma boa tarde. Flurona, como a gente falou há pouco, casos de contaminação, né, dupla por Covid e influenza já não é mais novidade. Aqui no Rio Grande do Norte foram diagnosticados casos desse tipo, nenhum deles de forma grave, o que é uma boa notícia. Depois da ampliação da vacinação contra a Covid-19, a preocupação com o vírus causador da doença diminuiu e as coisas, aos poucos, vão se normalizando dentro do possível. O que ninguém esperava é que na virada de 2021 para 2022, uma nova realidade colocasse todos nós novamente em alerta. Os casos de infecção dupla por Covid e também gripe. A situação tem se tornado comum e esse tipo de contaminação dupla já tem até nome, flurona. A flurona é um termo popular utilizado para descrever o caso de pessoas que estão infectadas com a Covid e simultaneamente infectadas também com o vírus da gripe. Então, popularmente tem sido chamado de flurona. Até o momento, o Rio Grande do Norte já registrou um caso de flurona 100% comprovado através de análises laboratoriais, o que não impede que outros casos em
em investigação possam surgir nos próximos dias. A CESAP tem ampliado as buscas ativas para saber se outros pacientes com sintomas gripais podem ser caracterizados pela dupla contaminação. Os pacientes com essa dupla infecção, eles ficam não necessariamente, obrigatoriamente, com sintomas mais latentes, né? Em sua maioria, eles podem sentirem sintomas leves a moderados. Como os sintomas da COVID e os sintomas da gripe, eles são sintomas muito similares, então isso não necessariamente pode ser potencializado se existir uma co-infecção. Ainda de acordo com os médicos e pesquisadores, não é possível afirmar que o paciente que apresentar a dupla infecção possa ter um quadro mais grave. Por isso, manter os protocolos sanitários do começo da pandemia do coronavírus, assim como buscar a vacinação, continuam sendo as recomendações básicas para toda a população. Importante, inclusive, que aquelas pessoas que tenham aí o diagnóstico descartado para a COVID, elas possam sim se manterem reclusas e em distanciamento para que elas não venham aí a contaminar outras pessoas ou até mesmo possivelmente adquirir outros vírus respiratórios. Nós percebemos um aumento no número de casos, mesmo que esse aumento não tenha ainda reverberado na assistência, ou seja, os leitos não estão com ocupação aumentada e também o aumento no número de casos não tem reverberado no aumento no número de óbitos, exatamente por causa do processo de vacinação que nós estamos em curso aqui no estado do Rio Grande do Norte. Instituto Federal do Rio Grande do Norte suspende retorno das atividades presenciais e chuvas são registradas em 50 cidades potiguares. Veja nos destaques do dia. A Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, emitiu nesta segunda-feira uma nota técnica para reforçar a trabalhadores de bares e restaurantes, assim como aos empregadores, as medidas sanitárias com o intuito de diminuir o número de casos de influenza no estado. O documento traz 17 medidas preventivas, entre elas o incentivo à vacinação de profissionais e o monitoramento dos primeiros sintomas dos trabalhadores. O uso de máscaras pelos clientes durante a permanência dentro do estabelecimento, quando não estiverem na mesa de refeição, além do uso de máscaras pelos funcionários durante todo o horário de trabalho, inclusive durante o preparo de alimentos, são outras recomendações trazidas pela nota técnica. O documento reforça ainda que o empregador deve fornecer equipamentos de proteção individual, os EPIs, adequados para os funcionários e dar preferência ao uso de máscaras descartáveis por todos os profissionais em serviço, especialmente aqueles que trabalham com atendimento direto ao cliente. A empresa também deve ter um procedimento para avaliar o estado de saúde dos trabalhadores e identificar de maneira proativa possíveis suspeitas ou contaminação com o vírus da influenza. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, suspendeu o retorno às atividades presenciais, incluindo a fase de avanço para aulas, atendendo a um pedido do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid da própria instituição. O retorno da totalidade do trabalho presencial estava agendado para esta segunda-feira, dia 10, o que não aconteceu. O documento foi publicado na sexta-feira, dia 7. O comitê apontou tendência de crescimento nos casos e internações por Covid, além do surto de influenza H3N2. O adiamento é válido por 15 dias e o comitê se reunirá para discutir o cenário epidemiológico no estado no próximo dia 20 de janeiro, para então tomar uma nova decisão. A portaria foi assinada pela professora Antônia Silva, reitora em exercício do IFRN. O boletim diário de chuvas da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparne, registrou que 50 cidades potiguares tiveram chuvas entre esta segunda-feira, dia 10, e esta terça-feira, dia 11, no período entre as 7 horas de cada dia. Todas as 4 mesorregiões do estado tiveram precipitações. O município que apresentou maior volume de chuva foi Touros, no litoral nordeste, com 14 milímetros. Pureza e São Miguel do Gostoso
Cardoso tiveram chuvas de 13 e 12,8 milímetros, respectivamente. Por número de cidades com chuva, a mesorregião Agreste foi a que mais teve registro, com 15 municípios que registraram queda d'água. A Oeste teve 14 cidades, Leste, 13 municípios e a região Central registrou chuvas em 8 cidades. Ainda de acordo com a Imparne, as chuvas da primeira semana do mês de janeiro chegam em um bom momento, principalmente para aliviar a situação precária de grande parte dos reservatórios das regiões potiguares. E que continue chovendo, né, para melhorar os níveis dos nossos reservatórios, porque tem muita gente precisando. A Defensoria Pública do Estado retomou o atendimento 100% presencial, um dos serviços que ocorreu de forma virtual nos últimos 2 anos e voltou a ser totalmente presencial. Nesta sexta-feira foi o SUS Mediado. Desde fevereiro de 2021, a Demíldia busca um remédio na Unicate para a filha Ana Beatriz, de 9 anos. Há quase um ano, é informada que a medicação está em falta no local. Por causa do diagnóstico de autismo e hiperatividade, a criança precisa de um tratamento mensal que custa R$ 800. Nesta terça, a dona de casa foi até a Defensoria Pública, em Natal, para tentar uma solução por meio do SUS Mediado. A médica pediu o jeito para ela tomar essa medicação, mas é muito caro, a gente não tem condição. Assalariado, quem é que vai comprar uma medicação de R$ 800, mulher, para tomar de 20 a 28 dias? Não temos condição. O atendimento à população via SUS Mediado era um dos serviços da Defensoria que estavam ocorrendo de forma parcialmente virtual e que nessa terça voltou a ocorrer de forma totalmente presencial. A ação busca mediar conflitos entre a população e órgãos de saúde no âmbito estadual e municipal. O programa SUS Mediado ele já tem 10 anos de existência. É um programa muito importante, um dos programas mais importantes da Defensoria Pública, porque ele permite que o cidadão, ao buscar uma demanda de saúde, possa resolvê-la de forma imediata, sem necessidade de judicialização da demanda. Então, o cidadão procura a Defensoria, ele vai ser atendido por técnicos da saúde do município e da Secretaria de Estado de Saúde, para que esses técnicos já verifiquem, de acordo com a documentação que o assistido nos traz, se ele já tem disponível, já uma disponibilidade de fornecimento de uma medicação, de agendamento de uma consulta, de agendamento de uma cirurgia ou qualquer outro procedimento médico que aquele cidadão tenha direito. A retomada do trabalho 100% presencial foi definida em uma portaria que leva em consideração a redução na taxa de ocupação de leitos críticos para pacientes com Covid no estado. Desde o ano passado, né, com o recrudescimento da pandemia, a administração da Defensoria Pública vem flexibilizando o atendimento presencial. No início estávamos com 30%, já no finalzinho de 2021 a administração ampliou essas restrições para 50% de atendimento presencial e agora com o recrudescimento, a diminuição de ocupação dos leitos críticos de Covid-19, a administração decidiu retornar o atendimento presencial de forma integral, até porque grande parte do público-alvo da Defensoria Pública tem acesso aos canais, tem dificuldade de acesso aos canais virtuais, por não ter um smartphone, por não ter acesso a um serviço de internet. Então a gente sentiu uma necessidade de retornar esse atendimento integral justamente para abranger o atendimento a essas pessoas que têm essa dificuldade de acesso à internet. Por causa das limitações de saúde de Ana Beatriz, a Demíldia não consegue trabalhar e ter uma renda fixa. Após a reunião de mediação na Defensoria Pública, a dona de casa espera, enfim, conseguir o tratamento para a filha. Eu vim para aqui, agora ficou minha mãe com ela, mas ela não come, ela não toma um banho, precisa de mim, ela fica os gritos, mamãe, nem com minha mãe ela não se dá. Espero que consiga, né, ser a medicação dela o mais rápido possível, porque ela precisa. E enquanto isso, o Ministério Público do Rio Grande do Norte voltou a suspender ontem os atendimentos presenciais diante do aumento de casos de Covid-19 e gripe entre membros e servidores. O funcionamento será presencial e remoto de segunda a quinta, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde e sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 horas. E apenas remotamente de segunda a quinta-feira, das 3 às 5 da tarde. Atendimento presencial só será feito em situações comprovadamente excepcionais.
Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta, Baraúna foi o município do Rio Grande do Norte com o maior índice de evasão escolar em 2021, com 31% dos alunos. A gente volta já. Cerca de 11 mil estudantes da rede estadual de ensino deixaram de estudar em 2021, abandonaram os estudos. Baraúna foi o município com o maior índice de evasão escolar, com 31% dos alunos. Nós tivemos aí um pequeno problema técnico nessa reportagem, tá? A gente está tentando resolver aqui para poder mostrar essa matéria para vocês, mas é importante lembrar que o período para a renovação de matrícula, aí eu peço só para subir um pouquinho o TP, para eu continuar lendo aqui. Então, o período para a renovação de matrículas termina no próximo dia 14. Transferência no dia 21. O período de matrículas para novos estudantes começa no dia 31 deste mês e termina no dia 2 de fevereiro. As matrículas devem ser feitas exclusivamente pelo portal sigeduc.rn.gov.br. Então, acesse o portal lá para você fazer ou a renovação da sua matrícula ou então fazer uma nova matrícula aí, caso você seja responsável, então, por algum estudante. Combinado? Preciso só saber se a reportagem já está ok para a gente chamar novamente. Tá, vou ficar devendo essa matéria para vocês amanhã, combinado assim, mas é importante saber que a Secretaria Estadual de Educação já está fazendo uma convocação desses estudantes para voltarem à sala de aula agora no ano letivo de 2022, que começa em fevereiro. E assim, então, a gente vai encerrando o Bora RN de hoje. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.